Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Nino, estamos aqui em mais um episódio do Papo de Corrida e hoje, nosso segundo episódio, eu tenho um convidado mais que especial, uma pessoa que transborda alegria, transborda a vida, é um grande amigo que o automobilismo me deu e ele tem muita, mas muita história para contar, além de ser, acho que, disparado, o cara mais divertido do grid. Estou aqui com, para quem não sabe, Marcelo Zebrinha, vulgo Zebra, Marcelo Akel Pinto. Bom, esse cara é gente boa que tá chegando, esse cara? Tá chegando, né? Tá chegando, então aguarde que daqui a pouco ele chega aí. Por enquanto tô eu aqui. Bora. Zebra, para começar assim, da onde que veio o apelido Zebra? Zebrinha. Eu tenho uma zebra tatuada no bumbum. Não, na realidade é o seguinte, galera. Você não é do teu tempo, porque o Nino é novo, né? Mas não é do teu tempo. Existia uma empresa antigamente, um magazine chamado Mesbla. E eu ia com o Vale dos Sertões, eu tinha uma Land Rover, ela era verde, eu adoro carro verde, vocês devem ter percebido pelo meu Instagram aí. Segue lá, @Marcelo Zebrinha. E aí eu aluguei esse carro para a Mesbla, fazer uma propaganda. Chamava Mesbla Safari. Eles levaram o carro para Angra dos Reis e usaram as dunas lá do Rio de Janeiro para gravar. Aí eles me devolveram, a largada do Vale dos Sertões era na sexta-feira, lá na Praça da Sé, que a gente ia sair. Eles me devolveram o carro na quarta-feira zebrado. Eles pintaram de branco e zebraram de preto. Aí eu fiquei desesperado. Que ano que foi isso aí? Foi em 1996. Até 96 eu tinha um outro apelido que não vem ao caso aqui, senão você vai ficar me extrapolando. Mas 96, aí eu fui pra... Aí nós... o que nós vamos fazer? Porque não dá, porque o carro não pode ser zebrado, o carro tem que ser verde, que já tinha contrato com patrocínio e tal. Aí a empresa, a agência que tinha alugado pra gente, falou assim, não, quanto que é pra pintar o carro? Era 10 mil, a gente falou, 30, não tem problema. Me deu um cheque, eu me lembro que era um cheque administrativo. Sim. Aí eu pus no bolso, peguei o carro e fui embora. Sou muito novo, tá? Não sei o que é cheque administrativo, mas tudo bem. Tô ligado. Aí foi do Banco Real. Aí cheguei pro meu navegador e falei, logo que os caras fizeram, peguei e joguei o cheque na mesa. Ele olhou assim e falou assim, com essa grana aqui a gente vai nos sertões e ainda sobra dinheiro. Vamos com ele zebrado. E aí a gente foi com ele zebrado. E aí o pessoal começou a brincar, né? Porque o carro quebrou na largada. Aí passou um cara e falou assim, isso aí é uma zebra mesmo. Se chegar em Fortaleza, de São Paulo a Fortaleza, vai ser uma zebra. E chegaram. Pô, que demais. Não sabia dessa história. Mas você já deu um spoiler aí, um pouquinho de rally. Conta pra gente aí um pouquinho da sua história no automobilismo, que eu sei que passa muito pelo rally e que depois ele veio a HB20, mas... Cata aí. O rally é uma coisa muito louca. É uma grande alegria e uma grande tristeza. É uma grande alegria porque, foi onde eu me encontrei, é onde eu realmente... Eu amo estar correndo aquele lugar ali. Porque o rally não é só a prova em si. É a resenha que nem a gente tem na Copa Shell Hyundai HB20. Mas também tem muito aquilo de você conhecer novos lugares, conhecer novos povos, né? Que você vai passando em cidades totalmente diferentes. Então, conhecer o Brasil, né? Você tá em Goiânia, de repente você vai dormir no Piauí no mesmo dia, entendeu? Então é muito louco isso. E eu digo que é uma tristeza porque eu não consegui mais voltar pro rally depois que eu me acidentei. Em 2005 eu sofri um acidente, que eu me machuquei um pouco, e aí eu tirei o pé. E aí eu tava fora total do automobilismo, daí um amigo falou, vem correr com a gente em Interlagos, tá? Eu falei, vou correr no asfalto. Daí eu comecei a correr umas provinhas paulistas e tal, e voltei e tô aí até hoje no asfalto. Então o rally sempre foi um negócio muito, muito da minha veia aqui, do meu coração, porque eu nasci, né, tem toda uma história, você não fez a pergunta, mas já vou te falar, né? Eu nasci lá na Granja Viana, em Cotia, onde todas as ruas eram de lama, só se andava com o carro traçado. À minha frente... tinha o tal de Bird Clemente. Para quem não conhece o Bird Clemente, Bird foi o primeiro piloto profissional brasileiro, o primeiro cara a receber dinheiro para correr de carro. Estou falando isso na década de 50. O Bird mora até hoje na minha frente, do outro lado do lago, e ao meu lado, aqui, 2 casas para lá, tinha um tal de Zeca Giafone. E ele tinha, nada mais, nada menos, do que a oficina dele era lá dentro do condomínio. Então eu ia de bicicleta, molequinho, 5, 6 anos de idade de bicicleta, ficava atrás do muro olhando funcionar os opaleiras, que na época eram os Stock Car, que eram os Opalas.
Então aí entrou na veia. Eu falei assim, pô, eu preciso correr de alguma coisa, pô, o mais fácil pra mim é pegar um buguinho, começar a correr na lama, tal, não sei o quê. E assim começou, aí com 15 anos eu fiz a primeira prova, que foi assim um susto, porque eu tenho até esse troféu guardado em casa, eu posso até te mandar a imagem pra gente colocar aqui. Vamos. Tinha um 250 jipes, nós ficamos em 4º lugar. Cara, 250. Eu tinha 15 anos de idade, então eu falei, nossa, eu sou... Agora vai. E aí foi assim, cara, foi assim que eu sempre amei demais o Rally dos Sertões eu fiz 11 anos consecutivos, Isso que eu falar. 2, Foram 13 anos já. 13 anos de Rally dos Sertões, Você foi campeão. fui campeão em 2001, eu corria pela equipe Subaru, que a gente tinha o querido, eu falo querido porque eu sempre me dei muito bem com ele, Dr. Carlos, da Caoa, Dr. Carlos sempre fazia questão. Você sabe que na história da Alta Valéria a gente teve um diretor financeiro, que era o seu Hideki Oshiro, que na época era um diretor executivo da Subaru no Brasil. Trabalhava direto com o Dr. Carlos. Que bacana, então Seu Hideki, beijo pra você, seu Hideki. é isso aí, de repente ele até sabe do que a gente tá falando. Pode ser. 2001, a equipe Subaru ele entrou no Rally dos Sertões e venceu. Primeiro ano e foi campeão. Eu não lembro que ano que ele tava lá. Vou perguntar pra ele depois. Mas o Grupo Caoa foi super bacana comigo, assim, me convidou e, pô, foi um esquema super de fábrica, sabe? Que eles conseguiram levar pão, foi muito bacana. Que legal. E outros anos eu corri pela Land Rover do Brasil, como piloto oficial, corri pela Chevrolet, pela Volkswagen e foi muito bacana essa vida de piloto de ralizeiro é demais. Eu nunca corri, já te falei isso aí. Tenho vontade de pelo menos participar do evento, que até muito do que você já me falou, né, das noites ali, os acampamentos, etc. Então acompanhar, tem um amigo meu de Campo Grande, que é o Daniel Martins, que tem um Jeep, faz trilha e tal, que ele é o meu parceiro o dia que a gente for fazer essa expedição aí de seguir um rally. Mas tenho muita vontade, pelo menos estar perto ali para poder acompanhar. Cara, eu te falo mais. Pra você que não conhece Menino, esse cara, ele não era nada no automobilismo até o começo da Copa Shell HB20. Aí ele encontrou um pequeno príncipe lá em Interlagos e falou assim, não, você vai correr comigo, você vai correr na Copa Shell HB20. Foi mais ou menos assim, o Nino não era piloto, entrou e se tornou um super piloto, vice-campeão no primeiro ano, campeão no segundo... Terceiro no primeiro. Hã? Terceiro no primeiro ano. Terceiro? Kleber, Viscardi e eu. Terceiro no primeiro... É que os caras a gente não conta, né? Que é velhozinho. Terceiro... Era Master, não era Master. Era um tio. E aí foi campeão e tal. Então eu te falo mais, cara. Se você um dia... Porque já vou te partir já pra ignorância. Se você sentar a bunda num UTV... Eu não falo nem no bug Giafone, porque o bug Giafone é algo assim, é NASA. É NASA. É a NASA. É espaçonave. É como se fosse a gente na pista, o pote. Mas um UTV, você vai se apaixonar. Se apaixonar pela adrenalina. Você sabe que eu já andei muito de quadriciclo, né? É mesmo? A minha família tinha a família da minha ex-mulher, né? Tinha uma casa em Monte Verde e a gente andava bastante de quadriciclo por lá. Tá. Então se te informar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas já andei de O máximo quadriciclo e quadriciclo na duna também, que é legal. É, bem legal. Bem legal. Legal. Então é uma experiência muito... Mas tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver por causa do equilíbrio. Mas Você é volante, na verdade. é volante, você tá num carro com a sensação que você tá numa moto, porque é o vento na cara, lama na cara. É algo assim, com uma suspensão, 1,10 m de amortecedor de curso. É algo assim que não dá pra descrever. Tem que fazer. Eu vou falar com... Tem uma pessoa, mandar um abraço pra ele, o Nuno. O Nuno é da Polaris, é o cara do... É o nosso Fabiano Cardoso da Polaris. É o Nuno, vou falar com ele pra ver se a gente arma um dia de você conhecer. E lá pra Indaiatuba tem uma pista da Polaris pra conhecer. Aí, de repente, a gente leva a sua equipe, a gente grava lá. Seria Meu, fantástico. você vai apaixonar, Nino. Vambora. É algo fazer. Surreal. Ó, Nuno, esquece de nós não, hein? Vamos fazer isso aí. Nuno da Polaris. Mas você já puxou o gancho, aí você foi pro a pista, Fórmula Inter, se eu não me engano. Não, eu primeiro fui andar no Campeonato Paulista. Tinha um amigo meu, Bigo Berg, que meu amigo de infância. Ele corria numa tal de Classic Cup, que é hoje a Gold Classic. Chamava Classic Cup. Ele corria com um Porsche Spider, réplica. E aí ele falou, pô, vem correr, não sei o quê, não tem um carro antigo. Tal. Daí apareceu uma BMW para comprar, em 1968, num preço super bacana, perder de vista. Check-in. No check-in, no borracha. E aí eu comprei o carro, e aí o cabeção aqui, piloto de rally, ele entrou lá em 2010, eu entrei, foi o primeiro ano que eu corri. Fui campeão.
2011, campeão. 2012, campeão. 2013, campeão. 2014, campeão. Fui 5 vezes campeão com esse carro. Com esse carro. Onde está esse carro? Hã? Onde está esse carro? Esse carro, ele tá Ele existe ainda? no Alphaville, na casa do Wilson. Inclusive, ele me mandou ontem umas fotos que ele tá vendendo. Ele vai vender o carro. Ele comprou esse carro. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, ele comprou o carro. E aí agora ele tá se mudando para os Estados Unidos e ele vai estar vendendo o carro. E é uma BMW GT Glass 1968. O carro é maravilhoso, motor original, BMW. E depois que ele comprou, ele nunca usou. Deixou nada na sala dele. Guardada. E até uma curiosidade, eu entreguei o carro para ele, eu mandei lavar o carro inteiro, arranquei todos os adesivos, entreguei ele branquinha. Coloquei no guincho na frente da minha casa, mandei. 40 minutos depois o guincheiro voltou, falou, o seu Wilson falou que quer o carro com você corria, com todos os adesivos, com o zebrado, com tudo. Liguei pro Juquinha foi lá no meu prédio, readesivei o carro inteiro, coloquei meu número, Tá brincando. 9 e mandei pra ele, tá até hoje assim. Que demais. Então tá pronto pra você comprar de volta, então. Vamos ver. Quem sabe. E aí, bom, teve esses 5 anos, então, e Fórmula Inter depois, ou não? Sim, aí foi assim. Aí teve um você que não fala francês, você vai aprender comigo hoje. Parã é parênteses. Teve um parênteses aí que foi o seguinte. Em 2012, eu tive um chamado, o Nuno da Polaris me convidou para pilotar um carro oficial da Polaris. E eu falei, poxa, que demais, tá, não sei o quê. Bom, a partir de 2013 você vai ser o piloto oficial da Polaris. E eles me deram um UTV da Polaris, um carro 900 cilindradas, e o carro ficava comigo e eu participava das provas. Aí participei de 2 provas, fui super, tipo, o UTV é assim, é de 50 a 100 carros. Eu fiquei super bem classificado em segundo lugar nas 2 provas. Só perdi pro Zé Hélio, que é um monstro do rally, o cara que é o piloto oficial da Isso é rally, não? o rally, correndo de rally, 2013. Então eu casava ali as corridas no asfalto, mas eu voltei um pouquinho pro rally. Só que aí a minha esposa, ela recebeu um convite para ir dar aula numa universidade dos Estados Unidos e a gente se mudou para os Estados Unidos em 2013. Aí eu devolvi a chave, falei, infelizmente, ligado agora. Eu até propus, né? Eu venho para as corridas, mas não, ele queria aquela a ação minha, Sim. Todo dia tá falando e tal, não sei o quê. Não deu, eu fui embora. Eu morava nos Estados Unidos desde 2013. 2016, o Marcos Galassi da Copa da Fórmula Inter me ligou. Falou, Zebra, eu te conheço da TV, que você tinha um programa lá no Band Esportes e tal. Precisava de uma pessoa que tivesse o teu perfil na minha categoria, né? Como toda categoria tem um cara assim de mídia, né? Eles sempre chamam, tipo, o Cássio fazia parte da gente no ano passado e tal. E aí falou, preciso de um cara igual a você. Você não quer vir correr na Fórmula Inter? Eu falei, pô, eu tô morando aqui. Ele falou, não, eu vou fazer um evento semana que vem, eu tô te mandando a passagem, dá os seus dados. Aí ele mandou a passagem, eu vim para São Paulo. Foi um evento que chamou Fórmula Inter Day, lá em Piracicaba. E a gente fez uns treinos com os carros, eu levei a equipe do Acelera Motor para filmar, para gravar e tal. E aí ele falou assim, por que você não vem para correr? E aí, casualmente, aconteceu que no final do ano de 2016 eu voltei pro Brasil. Em 2017 que começou o campeonato, daí eu corri 2 anos de Fórmula E. E pra quem não sabe ou não conhece, o Zebra é esse cara de entertainment, né? Então já teve programa em televisão, programa de rádio, faz uma super ativação no Instagram, nas mídias sociais hoje. É outro programa, né? É, quase isso aí, né? Tá sendo modesto aqui, mas ele tem uma história incrível nas mídias. Cara, e aí você tá começando a chegar... O menino tá quase aparecendo. Tô quase aparecendo. Eu acho que essa sua volta em 2017 foi quando, eu acho, o HB20 já tava andando. Não, o HB20 começou em 2018. Na realidade, eu voltei final de 2016 para andar de Fórmula Inter. Final de 2016, eu fechei um patrocínio com uma blindadora, que não existe mais, essa blindadora fechou. E o dono dessa blindadora, que hoje, atualmente, inclusive, está correndo na H-Racing Cup, um braço duro da... Depois você fala quem que é. Esse cara falou assim, eu tenho um cliente que é lá do grupo Viamar, e ele também tem umas concessionárias Hyundai, HB Max, alguma coisa assim, e tem uma tal de Nissan Tóquio.
Meu, você precisa vir aqui que esse cara, ele tem poder, ele tem a Hyundai na mão, ele falou uma ideia de fazer uma categoria e tal. Falou, marca com o cara, né? Vamos conhecer. Vamos conhecer o cara, né? Daí beleza, daí marcou. Mas qual que é o nome do cara? Tava Daniel. Aí beleza, aí cheguei na sala do Anderson lá, tava o Daniel lá. Quase que eu não vi que ele tava sentado, né? Ele é baixinho. E aí aí me apresentei pro Dani e tal. E foi um negócio muito louco, né? Que tipo, naquele mesmo dia que eu conheci o Dani de manhã, a gente já saiu pra almoçar. E no final do dia tava um passando a mão na bunda do outro, assim, sabe? E foi aí que você vendeu o Gol Vermelho. O Gol Vermelho. Eu falei pra vocês que ia vir a história do Gol Vermelho, tá? Então tá aqui, Gol Vermelho em primeira mão. Produção, coloca o Gol Vermelho aí. Coloca o Gol Vermelho, o famoso Gol Vermelho. Um vermelho. Não, porque a história é a seguinte, cara. É a mesma coisa. Por exemplo, você quer ser piloto, você quer ter uma categoria, mas você não entende nada de automobilismo, que era o caso do Daniel, não se entendia nada. O cara entendia de ganhar dinheiro, de navegar. Vendendo carro. Vendendo carro. O negócio dele sempre fala, carro não, ele fala automóvel. Toda vez que eu falo carro, ele me dá um troque. Automóvel. Vendedor de automóveis, ok? O antigo boqueiro, que gosta de navegar. Essa era a vida do Daniel Kellerman. E a família dele, as duas filhas e a Lu, era a vida do Daniel. E aí o Daniel falou, eu quero fazer esse negócio, vamos montar essa categoria. A gente começou a conversar. Eu falei, Dani, mas você precisa correr de alguma coisa. E eu tava com um Gol entubado lá na minha garagem. Que era um Gol GT 1996, original, GT mesmo, que eu tirei todo o revestimento e fiz uma gaiola e botei o carro. E fui vice-campeão Piracicabano o ano anterior com esse carro. Carro super bacana, carro demais. E aí eu levei o Dani no mesmo dia, eu coloquei ele no meu carro, fomos até a minha casa, morava ali na Praça Pan-Americana. Mostrei pra ele e ele falou assim, quanto você quer? Falei, eu quero 30, pago 15, chama o guincho. É assim, boqueiro, né? Boqueiro paga o que ele quer, né? E aí levou o Golzinho. O Gol não tinha que fazer nada, era dar na chave e pegar, porque eu mantinha sempre ele super legal. E o Dani, na época, tinha um irmão que se tornou irmão meu, irmão teu, irmão todo mundo, que era o Marcão. Nosso querido Marcão. E falou assim, Marcão, eu tô indo com um tal de Zebra lá pra Piracicaba testar o carro dele. Você vai comigo pra ser o meca? Precisar regular alguma coisa? Você conhece o carro? Passou o carro de crer. Aí beleza, daí o Marcão foi, nós fomos no fim de semana lá. Aí eu dei umas 10 voltas com o carro, uma delícia o carro. Aí o Daniel não era piloto, ok? Hoje o cara acelera demais. Mas na época ele não era. Ele saiu, ele deu a primeira volta, quando ele foi, cara, ele tava na reta ali, aquele negócio terceiro, lá na que vai jogar a quarta, o cara jogou a segunda e... Buf, explodiu o motor. Explodiu o motor, entrou pra box. Porque esse carro... Aí a gente tem a tradicional onboard, não onboard. Ele é o verdadeiro dedo duro, conta tudo. E aí a gente viu que o anãozinho puxou coisa, porque ele mal alcançava os pedais do acelerador. Aí a mãozinha também tava longe e errou a marcha e tal. E aí o Dani acabou encostando o carro, não quis saber mais de correr. Daí ele começou. Aí tinha o seguro, E aí a gente começou lá em 2016 fazer aquele negócio, então vamos criar uma categoria que no começo chamava... Mas calma, aonde que está o Gol Vermelho hoje? O Gol Vermelho hoje... O Daniel se irritou e vendeu o Gol Vermelho. No dia seguinte que ele vendeu, ele se arrependeu. Não devia ter vendido. Esse carro foi o primeiro carro meu de corrida. Aí ele foi atrás, agora, uns meses atrás, achou o Gol Vermelho, comprou, ele tá lá na H-Racing. Chegando agora na H-Racing, eu vou fazer um vídeo e vou te mandar. O Gol Vermelho tá lá com... Ele existe. Ele tá bem zoadinho, porque o cara que ele vendeu não cuidou tão bem. Só que ele falou que ele vai deixar o carro 0 km como saiu da Volkswagen. Então vai arrancar tudo, vai fazer show. Tudo. Tá bonito. O Gol Vermelho vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E torcemos para que o Daniel sente a bunda lá e acelere sem errar marcha. É isso aí. E aí veio o HB20, que aí a gente até contou a história aqui, o Dani esteve aqui no primeiro episódio, contou um pouquinho, né, da história do HB20, e que aí nasceu a categoria, e o Zebra participa aí desde o dia 1, né, Zebra? Desde essa concepção, desse papo que a gente teve lá na blindadora,
E aí eu tenho até, eu administro até hoje o Instagram da Copa, HB20, que eu que criei, e eu me lembro que quando eu criei, foi em janeiro de 2017, a gente, ele na O arroba Copa... Copa HB20, ele foi criado em janeiro de 2017. Caramba! E você tem o tempo que você pode alterar o nome dele, né? Sim. A gente criou para registrar, para não perder o nome, e continuou trabalhando, porque a Copa mesmo, ela foi lançada para o público em 2018 no Salão Automóvel. onde eu fiquei lá 13 dias ao lado do carro. Então, ali que o pessoal descobriu o nome. Só que até então, 2017 inteiro, chamava HB20 Cup. Então, o Instagram era HB20 Cup. É verdade, eu lembro disso. Eu tenho todas as apresentações que a gente fazia, tal, não sei o quê. Aparece lá o Daniel, assim, as fotos bonitas, tal, não sei o quê. Eu tinha uma apresentação bacana, que eu tenho guardada com muito carinho até hoje. E aí depois, com o tempo, a gente, no decorrer de 2018, a gente mudou. Depois de muita, nossa, foi o... Nino, você que tá aí com a Autovaliar, que você tá nesse mundo de automóvel, de montadora, de concessionária, você sabe o quanto é... Eu não digo burocrata, eu digo os caras tem que fazer a coisa muito certa, né? Sim, tem todo um procedimento, né, Zé? Tem muita responsabilidade por trás de você tem de carregar uma marca, né, e botar num esporte de risco, de certa forma. Exatamente. Então a gente passou por alguns... foi muito assim, vai projeto para Coreia, volta da Coreia, São Paulo ali onde você sabe, ali no Morumbi, volta e aprova, não, isso aqui não pode, mas a Coreia aprovou, mas o Brasil não aprovou, então foi um negócio muito complicado que valeu a pena. Hoje a gente está aqui falando da HB20, hoje a gente posso te chamar de irmão, graças à HB20. Amém. Então valeu muito a pena todo o trabalho que deu, né? Eu tenho certeza, o Daniel, toda vez, eu mesmo aqui estou aqui emocionado de falar, porque foi um presente também conhecer o Daniel Kellerman também, que é um cara que eu espero levar pro resto da minha vida enquanto ele me aguentar. Somos dois. Olha eu chorar. Tamo junto. E então foi um negócio muito legal, tipo assim, a HB20 é um negócio que veio... Eu me lembro que o Dani, uma vez, ele me disse o seguinte, ele falou, Zebrinha, porque de todas as reuniões que a gente teve, 16, 17, 18, até acontecer a Copa em 19, a gente se falou muito, pô, o que já teve, o que tem? E aí eu levei até o Daniel, nosso querido Fabinho Greco, que o Fabinho, ele foi o gestor da Copa Fiat por muitos anos, né? Mudou de Copa Fiat para Copa Uno, para Copa Palio, sempre era um carro da marca Linea, tudo da marca Fiat. E aí uma vez o Daniel falou para mim assim, ele falou assim, Zebra, quantos anos durou, né, toda essa história da Fiat? Eu falei, 11 anos. Então a gente tem que durar no mínimo 12. Ele falou, nunca mais eu esqueço. Cara, ele falou isso ontem para mim, a gente tá no 5º ano da Copa já. 5º ano. Nem parece que foi ontem. Não, é algo assim, é algo incrível. E o próprio Fabinho falou assim, o Fabinho outro dia me disse, falou assim, cara, se eu tivesse, na minha época, um Daniel Kellerman por trás, com toda a força que ele tem, todo o conhecimento, associação, né, a BRAE, que o Daniel é presidente, e toda a força que o Daniel tem mesmo, realmente, assim, pelo poderio que ele criou mesmo profissional dele. Sem dúvida. Copa Fiat estaria até hoje, entendeu? A capacidade de empreender, acho que de inovar também, né, acho que você encarar um projeto dessa magnitude, você tem que ter não só tudo isso que você falou, mas tem que ter muita coragem também, tem que ter, ainda mais enfrentando o que a gente enfrentou, né, Zebra? Que a gente teve um primeiro ano maravilhoso, né? E logo depois a gente veio aquele ano de pandemia, né? Que a gente não sabia nem o que ia acontecer direito. Foram 2 anos muito difíceis, assim, né? E eu acho que, cara, a gente tá na semana de corrida, né? A gente vai inaugurar aí os carros novos da Copa Shell e Hyundai HB20 agora, né? E eu acho que, assim, é um momento muito esperado, porque a gente teria esse momento, se eu não me engano, em 2020, né? Então, cara, esse ano acho que vai ser um ano incrível, assim, tô muito, eu não digo ansioso, mas com uma expectativa muito alta, porque acho que a Copa esse ano vai ser algo assim... Você já andou com o carro com o pedal shift? Andei, e aqui na conversa com o Dani, eu confidenciei pra ele que quando eles vieram com esse papo do câmbio pedal, eu confesso que fiquei um pouco desanimado, né? Eu falei, cara, puta, eu acho tão legal o câmbio manual, acho que, né, aquela coisa mais raiz, old school, não sei o que, curto, né, aquilo ali. E aprendi a guiar.
como você falou, cara, eu tô nesse mundo faz muito pouco tempo, né? Então aprendi a guiar com câmbio manual. E eu falei assim, pô, vai perder a graça, o carro vai ficar sem graça. Que isso na cabeça, né? E aí, no final do ano, né, o nosso CEO, que também chama, é muito Daniel, né? O nosso CEO, Freire, falei, aí, vai renovar? Eu falei, sei, vamos ver, tal, tô dando uma olhada. Ele falou, vou fazer uma degustação lá em Interlagos, vai dar uma volta. E aí eu fui. Até então eu não tinha andado no carro, né? E, cara, me surpreendi, porque a gente tem, né, pelo menos eu tinha, né, a percepção que seria um carro manual muito parecido com o que a gente tem de rua. E realmente os caras conseguiram desenvolver algo muito legal, né, com a velocidade de troca rápida e tal. Então, assim, ficou muito legal de dirigir. Óbvio, dei 4, 5 voltas, mas já foi o suficiente para falar, cara, vai ser legal, né? E eu acho que ontem, inclusive, a gente teve a coletiva de imprensa da Hyundai, fazendo o lançamento dos carros novos, e o Dani colocou um negócio legal, né? Zerou a conta, né, cara? Zerou a conta. Porque era que a gente tinha uma bagagem de 4 anos do carro, do HB20 antigo. Cara, a gente estava acostumado a guiar aquele carro. E agora é carro novo, é câmbio novo. Cara, zerou o game. Vamos chegar agora em Interlagos ali. Foi perfeito. Foi perfeito, zerou o game. Então, cara, acho que quem se adaptar mais rápido ao câmbio, ao carro novo, à Libra, enfim, cara, zerou o jogo e vamos começar de novo. Então, tudo pode acontecer essa semana, a expectativa é altíssima, né? Eu até tenho alguns seguidores que falam, pô, mas é câmbio automático? Eu falei, não é câmbio automático, é pedal shift igual a Fórmula 1, amigo. Nós temos igual eles. É gelo. E eu tive o prazer de ser um dos pilotos que correu as 1000 milhas. Nós, inclusive, chegamos em 4º lugar nas 1000 milhas esse ano. E 13º na geral dos 35 carros. Então foi um resultado super bacana. Foi um HB20. E eu corri já com o pedal shift. E a gente via, assim, por exemplo, 2 dos nossos carros só na pista, quando a gente estava junto na reta, a troca de marcha, ela faz um barulho, velho. Faz uma explosão. É uma troca de marcha que quem puder ir assistir uma corrida nossa, ou for assistir, né, pelos canais que a gente transmite, vão assustar 40 carros trocando a marcha ao mesmo tempo. É um barulho lindo. Que nem em Porsche faz um barulho, aquele estouro. Maserati faz aquele estouro. Pô, eu não quero comparar o HB20 com o Maserati. Sim. Cara, só muita proporção, né? Sabe? Lembra muito. É muito legal. Muito gostoso. Cara, vamos lá. Essa semana vai ser incrível. Mas voltando um pouquinho nessa história, tem um ponto importante que não pode esquecer. A primeira entrevista que eu dei, né, nesse mundo do automobilismo foi para Marcelo Zebrinha. Na Alto Avaliar de São Paulo. Lá na Alto Avaliar de São Paulo. Lembra disso, cara? Lembro. Cara, eu tava, assim, põe aí depois o link, Léo. Põe o link aí dessa entrevista, porque eu já assisti, e faz tempo que eu não assisto, vou assistir de novo, na verdade. Mas é engraçado eu ver, né, rever, na verdade, aquela entrevista e lembrar o que estava passando na minha cabeça naquele momento. Porque você não era um piloto. Não. Na verdade, quando eu cheguei em Campo Grande, naquela primeira etapa, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Né? Foi antes da primeira etapa. Foi antes da primeira etapa. Da primeira etapa. Você nunca tinha participado de uma competição, corrida. Zero. Acho que naquela entrevista eu ainda não tinha feito. Eu fiz uma corrida em Piracicaba, de marquinha, antes de ir para a etapa de Campo Grande. Então, na teoria, aquela corrida de Campo Grande foi minha segunda corrida da vida, né? Mas foi muito legal. Então, assim, minha primeira entrevista de piloto foi com você. Pô, é muito legal. E você, eu acho que você é um exemplo perfeito de um cara que investiu no seu esporte. Então, por exemplo, o nosso querido Pepper, por exemplo, você ter pego o Pimenta como coach no primeiro ano. Daniel Kellerman. Foi fundamental, né? Assim, para você tomar as broncas, você tinha que tomar e tal. E olha, e é bronca, hein? Foi evolução, né? E é bronca, hein? Talvez se você não tivesse tido coach naquele primeiro ano, você não teria evoluído do jeito que você evoluiu. Cara, eu acho que assim, você ter, de novo, né? Sou um piloto novo. Então a gente está sempre aprendendo. Acho que a gente ter essa consciência, e mesmo acho que quem é profissional também. Todo dia tem que ter essa cabeça, está sempre aprendendo. E você ter uma pessoa do seu lado, né, como coach, vai falar assim, eu não preciso de coach. Cara, não é questão de precisar ou não. O automobilismo é o maior esporte individual e equipe, né? Na verdade, você tem toda uma equipe gigantesca por trás de tudo. E você tem uma pessoa do seu lado
né? Podendo às vezes o cara não vai falar nada, às vezes ele vai estar simplesmente do seu lado ali para conversar, enfim. Às vezes não é nem uma questão mais técnica, né? Mas o simples companheiro que vai estar do seu lado ali, podendo te ajudar no final de semana de corrida. Então, acho que a figura do coach, ela é fundamental. Acho que todo mundo deveria ter, né? Todo mundo deveria ter alguém no rádio, principalmente numa corrida, às vezes você pode estar com uma situação mais complexa numa corrida, com mais disputas, uma condição de clima diferente, né? Vou dar um exemplo. Teve um quali no ano passado, em Interlagos. A gente estava... Ano passado não, ano retrasado. Foi o ano que eu fui campeão na Elite. 2021. A gente saiu do boxe e aí eu acho que eu fui um dos últimos carros a sair pro quali. Queria fazer a volta limpa, não queria ninguém na minha frente. Foi, cara, eu vou de cara pro vento, tentar encaixar uma volta perfeita. E aí, então como eu fui um dos últimos a sair, os primeiros caras que saíram começaram a passar na reta, né? E na época eu tava com o Diego Augusto, como coach, que, pô, eu também, irmão, parceiro, enfim, a gente corre junto e tal. Coloca a foto do Diego aí também. E os primeiros... Papai do ano, né? Papai do ano. Aliás, os papais do ano, né? Os papais do ano. Ele, o Ribéry. E os primeiros carros que frearam pro S do Senna passaram reto. Porque tinha um óleo na pista, a gente andava com a truck, e a truck às vezes suja a pista, né? Às vezes? Simpático. Passaram reto. Cara, ele veio no rádio e falou assim: Nino, freia por dentro que a freada do S tá suja de óleo. Cara, veio a pole. Então assim, às vezes o cara fala assim: não preciso de coach que já sei guiar. Mas não é só isso, né? Acho que o trabalho do coach vai além, né, de só te ensinar, óbvio. Pô, o Pedro Pimenta, no primeiro ano foi fundamental, né? O Diego foi fundamental. O Abate, né? Que, pô, um cara extremamente técnico, um cara muito minucioso, quer dizer, vai te trazendo um cara um pouquinho, mas às vezes só uma fala que o cara te fala no rádio que te dá a vitória, te dá uma pole, enfim, e faz você comemorar aí uma coisa que é difícil fazer, não é? Toda vez que a gente consegue, né? Você falou de aprender, a gente tá aprendendo sempre, meu pai sempre falava isso pra mim, né? Que todo dia você tá aprendendo uma coisa nova, filho. E outro dia eu aprendi uma coisa com o Diego, outro dia é o ano passado, né? E eu agora faço todas as minhas corridas, treinos, o que for. O Diego sempre falou, ele falou pra mim ano passado, falou: Zebra, uma coisa que o piloto não faz é respirar. Eu falei: como assim respirar? É isso aí. Meu, ele tá na reta ali, aquele momento mais tranquilo ali, que ele tá na reta ali, respira, toma um ar, acalma, falou assim: meu, zera a cabeça, falou: vamos fazer uma nova volta, tá? É isso. Eu achei, meu, e eu faço isso hoje. Ele me falou muito isso lá em 2021. Eu corria com muito estresse, né? Tava assim, muito ansioso. E a gente foi trabalhando um pouco essa questão da respiração. E aí eu comecei a trabalhar a respiração também, nos exercícios que eu comecei a fazer e tal. E hoje, cara, eu guio tranquilo. É tranquilo. Tipo assim, você olha, você tá ali... Você sai muito mais inteiro do carro também, né? Às vezes você nem transpira. Pô, transpira bem menos, porque você tá se exigindo menos, né? Então enfim, é fundamental isso aí. Mas falando em rally, vamos lá. É muito diferente, né, Zebra? Você tá falando de guiadas completamente diferentes, experiências completamente... Compartilha com a gente um pouquinho o que muda aí de um autódromo para uma prova de rally. Cara, um piloto de automobilismo, vamos falar de Interlagos. Ele tem, numa corrida, ele tem 15 chances de fazer o S do Senna perfeito. É verdade. O piloto de rally, ele tem uma única vez, uma única chance de fazer aquela curva perfeita, que ele não sabe se tem um buraco, se tem uma pedra, se tem uma roda que caiu do carro da frente, se tem uma vaca atravessando, ele não sabe nada. Então a adrenalina de você correr um rally, de você tá acelerando pro além. O cara pega e fala assim, ó, naquela curva tem um abismo, então cuidado que você pode cair para baixo. Só que a gente não tem aquela referência. Você não sabe que nem, por exemplo, o S do Senna, que a gente faz de olho fechado, porque a gente sabe exatamente como é que é. Sabe que tem que jogar bem aqui, depois fechar, trocar marcha no meio e acelera, bate na zebrinha e vai. Não, rally é totalmente diferente. Rally você é uma prova... Eu acho o rally mais parecido com uma prova de endurance, né? No asfalto, né? Que você tem que preservar o equipamento,
O máximo possível. Não adianta você sair rasgando. Você tem que sair poupando em muitas especiais, que a gente chama, que é o trecho cronometrado, né? Entre o ponto X até o Y, o trecho cronometrado, que é onde está valendo, você tem que fazer o menor tempo. Você tem que economizar combustível, porque senão você não chega no final. Caramba, Então eu sabia. você tem que ter muita cabeça, entendeu? Você tem que ter muita cabeça. Eu tinha um problema, que o meu navegador, até tomei muito soco nessa perna aqui, porque eu não obedecia, ele me dava um soco na perna, no estifa, abração, estifa. Eu tinha um problema que eu começava a ver poeira, eu começava a acelerar mais. Por que poeira? Os carros no rally, eles largam em 2 minutos. Então, teoricamente, você andando na mesma velocidade que o cara da frente, você tem 2 minutos na frente. Se veio poeira, Se você começa a ver poeira, significa que você tá andando mais rápido que o cara. E aí eu ficava louco, falando, sim, mais rápido, sim, mais rápido. Pegou o cara. Era quando eu capotava. Entendeu? Os capotes que eu dei foi assim, de não obedecer o navegador. O cara falou assim, capote. capotei mais de 10 vezes já. Tá brincando. Mais de 10 vezes. E uma coisa que é uma curiosidade, né? Eu, de novo, nunca fui num rally, mas já assisti bastante em televisão, né? E você tem a figura do navegador, que é um cara que fica com um papelzinho na mão. Fundamental. Cara, se eu ficasse ali, acho que eu vomitava em 10 minutos, velho. Porque assim, o cara fica lendo, né? Ele tá lá com aquele papel. O cara que é navegador, ele nasceu pra ser navegador. O cara que nasceu pra ser piloto, é piloto. Eu não consigo. Quando a minha esposa tá guiando na estrada a 120 por hora, eu não consigo ficar olhando no meu celular, porque eu passo mal. E assim, me explica assim, o papel dele é te falar a curva da frente, certo? Isso, é a curva na frente. A gente costuma usar... Na realidade, assim, tem diversos tipos de expressão que a gente usa. Uma que é muito habitual é você falar, por exemplo, esquerda 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Né? Então, na minha época, com o meu navegador, qual que era o esquema? Por esquerda 5 é uma esquerda que você está fazendo em quinta marcha. Então, é uma esquerda flat. É praticamente uma reta torta. E assim vai, esquerda 3 já é um 90 graus. Esquerda 2, esquerda 1 é que você tem que colocar a primeira marcha, que é um cotovelo, é um gancho, né? Então, cada piloto, cada navegador tem aquele ajuste fino para saber como o cara lê. Por exemplo, tem piloto que gosta de saber a cada 300 metros, o cara fala, 300 metros, 200 metros, 100 metros, gosta de saber em cima. Tem outros que falam, não, só me fala faltando 500. E esse é um material que você recebe da organização? A gente recebe a planilha da organização na manhã da corrida, ou então, se você vai largar muito cedo do dia, tá? Você recebe à noite, no último horário. Pra quê? Pra quê e por quê? Por que receber tão em cima da hora? Tem muito piloto malandro. Já aconteceu isso no Rally do Sertão. Automobilismo, você é do automobilismo, infelizmente. E o cara, por exemplo, no primeiro dia de rally, o cara recebe... Acontecia. Rally do Sertão, quando eu comecei em 96, era assim. Primeiro dia você passava na linha de largada, você recebia um pacote com todas as planilhas. Teve equipe, muitos anos seguidos, fazia o quê? Pegavam todas as planilhas, davam para a equipe de apoio, o cara ia fazer o percurso olhando a planilha e marcando todos, aqui realmente tem o perrengue, aqui pode vir abotoado, aqui... Então eles passavam toda a leitura pro piloto. Metia a mão, roubava, né? Não para falar, mas era verdade. Então se tornou tradicional do rally para tirar os espertinhos, entregar ou no último horário à noite ou no dia seguinte bem cedo. E tem que ser realmente entregue um pouco antes para o navegador fazer uma pré-leitura, onde ele grifa com canetas marca-texto as principais observações e no briefing, que o que é feito à noite junto com a entrega a planilha, o diretor de prova passa algumas observações. Por exemplo, aqui está falando que tem um buraco. Por exemplo, assim, um mata-burro. Nós passamos ontem à noite lá, o mata-burro está quebrado, vocês têm que passar lateralmente. Então tem todas essas dicas, entendeu? Sim. E passar lateralmente a 150 por hora. Entendeu? Então de muito boa. louco, é muito moleque. Que legal, cara. Não tinha nem ideia disso aí. Muito louco. Diferente. É bem legal, é bem legal. É muito diferente do nosso carro, né? Você tem uma pista lá fechada, a gente no final de semana de corrida tem um track walk, né? A gente anda pela pista para ver se eventualmente tem lá uma lavadeira que tá quebrada, alguma coisa para identificar, mas é aquilo que você falou, a gente vai estar naquele circuito ali fazendo aquilo lá, sei lá, 60, 70, 80 vezes no final de semana e tá repetindo a mesma curva, né? E como para nós, né, na pista é fundamental, ninguém corre sozinho, né? A gente tem equipe de mecânicos, porque
Porque se o cara não apertar a nossa roda, a gente não completa a prova. Ele pode se machucar. Né? Ele pode se machucar. Então, é super importante a equipe. No rally também é importantíssimo, porque tem uma estratégia. A estratégia no rally, que nem eu estava falando que o rally lembra muito o Endurance, porque tem uma estratégia. Então, por exemplo, tem dias de rally que a gente roda 1.000 quilômetros. Então você tem que distribuir por esse percurso sua equipe de apoio para fazer uma pré-revisão, para fazer um aperto antes de você entrar na especial. Então, digamos, você está nesse ponto aqui, que é a cidade, e essa aqui é outra cidade, só que você tem esse percurso para correr. Só que você andou 500 km de terra até aqui. E aqui você vai andar mais 300 de pauleira, depois mais 200 até a cidade do dormitório. Sim. Se você completou aqui, mas você não chega lá, você perdeu o dia. Você toma forfeit, que chama. Mesmo depois de ter encerrado o trecho. Se você não completar o dia, não entregar a cartela no final do dia, você toma forfeit. Que é o termo usado para quem não completou o dia. Você perde o dia. Você não andou no dia. Que loucura. Então, existe uma estratégia de, por exemplo, que nem, por exemplo, em 21, eu fui com o nosso querido Escolhema. Um abraço aí pro Rio de Janeiro aí, meu irmão. Thiago Riso, eu fui fazendo um apoio para ele. O que a gente fazia? Eu era responsável por acompanhar o cara, eu era a sombra do cara. Só que o cara tava com um bug V8 e eu com S10 diesel. Foi meio punk acompanhar o cara, né? Mas o que eu fazia? Eu acompanhava ele da cidade do dormitório até o ponto da largada. Sendo que eu só acompanhava se desse um problema no caminho para puxar ele, como teve problema durante o rally. Só que uma equipe ia por fora, pelo asfalto, e já chegava aqui e já montava a barraca, montava o chão, tudo para receber o carro e tal, para fazer aquela revisão pré-especial. Essa equipe fazia a revisão, saía e eu ficava com ele. E ia para o final da especial. Montava tudo porque esse pedaço também é corrida, precisa completar. E aí ele largava e eu pegava o asfalto e ia embora para a cidade esperar ele lá, enquanto essa equipe estava aqui. Então tem toda essa parte de estratégia. Cara, e é uma logística maluca. Não, é animal. E imagina assim, o mecânico, isso aqui a gente está falando de sair 5 horas da manhã e chegar 8 horas da noite na cidade. Então o meca, ele tá o dia inteiro trabalhando. Então a gente tinha uma equipe de mecas que dormia durante o dia no motorhome. Porque chegava lá, tinha que revisar o carro durante a noite, tudo. O cara, o meca do dia falava assim, foi feito como se fosse, sabe entrega de quando você tá no hospital, que o enfermeiro entrega para outro enfermeiro? Sim. O cara entrega o checklist, foi feito isso, tá com esse problema, precisa ver isso. Boa noite. Um abraço. E vai dormir. Porque aí ele dorme à noite e no dia seguinte, 5 da manhã, tá saindo de novo. Que loucura, hein? Então é muito louco. Rally é um negócio muito estratégico, muito louco, é muito bonito de ver. A quantidade de empregos que se dá, a quantidade de famílias que sobrevivem graças ao rally é incrível. E hoje no Brasil você tem o Rally dos Sertões. E o que mais? Tem alguma outra categoria de rally? Existem alguns rallies grandes, são 3 rallies. O Rally dos Sertões, que é o maior. O ano passado foi o maior do mundo. Sim. Foi maior que o Rally Dakar. Tem o RN 1500, que é uma prova que tem no Rio Grande do Norte. E tem uma prova que é feita dentro dos Lençóis Maranhenses também, que são as 3 grandes. Tá. Só que dentre essas, que é onde eu acho que seria muito legal você participar um dia, tirando essas grandes, que são 10 dias, 15 dias de prova, tem algumas provas no final de semana como se fosse nosso campeonato, um campeonato legal, que não é local, é um campeonato brasileiro, só que só de sexta, sábado e domingo. Uhum. Por exemplo, a gente vai correr aqui tem em Sorocaba tem uma prova, em Barretos tem outra prova, são várias provas no calendário, muitas aqui no estado de São Paulo, tem algumas na região sul, Santa Catarina, não sei o que, Nordeste também tem, só que aí já fica um pouco mais pesado financeiramente você começar a correr as provas do Nordeste. Mas aí tem esses campeonatos, tem o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country e tem o Campeonato Brasileiro de Baja. O que é o Baja? O Baja você tem a opção de correr sozinho, você corre sem navegador. Entendi. Então a pista, ao invés de você ter uma planilha que você vai lendo, que o teu navegador vai falando assim, naquela bifurcação você vai virar à esquerda, à direita ou à esquerda, lá você vai ter uma sinalização, vai ter uma placa sinalizando, né? Então você vê, inclusive é uma prova muito mais rápida, porque ela é menor, por você estar sozinho, ela é menor, é um percurso menor, geralmente são 60 km só, que você faz muito mais rápido, que são só 60 km, então você exige muito mais equipamento, só que você
corre o risco também de quebrar muito mais e você tá sozinho para arrumar, tá sozinho para descapotar o carro. Então é aquela história. Estratégia. A estratégia é tudo, né? Muito legal, Zebra. Bom, a gente tá aqui encerrando. A gente tem um formato aqui de não se alongar muito. Podia ficar aqui Podia ficar horas. Chama de coisa. Vambora. Aliás, tem almoço aqui hoje. A gente vai almoçar. Mas assim, pra gente fechar, cara, um momento do Zebra do automobilismo que assim, melhor, o mais inesquecível, um momento especial, que vem na sua cabeça aí, do seu momento no automobilismo que você pode compartilhar com a gente aí. Eu vou dividir em rally e pista, tá? Tá bom. Porque senão porque é muita coisa, né? Quantos anos de automobilismo? Não, esse ano eu faço 54 anos, eu corro desde os 14 anos. Então eu tenho, né? Ferrou, né? São 40 anos de automobilismo, né? Eu, sem dúvida, podia falar que era o título de campeão do Rally dos Sertões, mas não. Eu digo que é o título no Rally dos Sertões, até 2000, né? Existia-se um título que era dado ao cara que mais participava, o cara que mais ajudava. Por exemplo, se eu estava no meio da prova, eu vi alguém, piloto de moto caído, ou piloto de carro quebrado, que parava a ajudar. Ações que a gente fazia que eu acho que é super importante a gente que tem condição poder ajudar o próximo. Sem dúvida. Não se fala isso, eu não falo tudo que eu faço, eu acho que nem deve ser falado, mas tipo assim, tudo isso é avaliado na história desse piloto. E existia um prêmio que chamava Espírito do Rally. E eu ganhei em 96 esse Espírito do Rally. Aí, em 97 eu ganhei de novo, fui bi. E em 98 eu ganhei o tricampeonato. E em 98 eu recebi da Simone Paladino, te amo, Simone, que era a diretora do Rally dos Sertões, da Dunas Race, eu recebi um troféu onde dizia Marcelo Zebra, tricampeão do Espírito do Rally. E nunca teve o tri. Teve um cara que ganhou um ano. Existem dois Marcelo Zebrinha. Então no Rally eu guardo aquele troféu. Mas você tem um monte de troféu de segundo, terceiro, primeiro, de Rally, várias provas ganhei. Mas esse é especial. E esse é especial. Porque esse é o que legal. Só eu tenho. Uma prova assim que eu não consigo esquecer na HB20 foi a prova de Cascavel, na chuva animal. Deus do céu. Todos os pilotos, foi muito engraçado, tipo assim, eu ver assim, na época eu já tinha patrocínio da Power Clean, ok? Que faz os melhores desembaçantes para você colocar no teu vidro, no teu para-brisa. Então meu carro tava uma chuva animal e nenhum carro tinha passado nada no vidro. Meu carro tinha passado. Na realidade, eu e o Lula, que é o dono da Power Clean, tínhamos passado. Então a gente, ia embora e todo mundo parando porque não enxergava, o vidro todo. Meu carro tava branco. Não chegava nada. E quando o piloto tá amarrado, ele não tem acesso ao vidro. Meu onboard é ridículo. É super perigoso, porque depois a gente viu que nego soltou o cinto pra... Eu não tive essa malícia na época, então assim, a meu onboard, o que era? Quem entrou um safety car, né? Então, aparecia eu assim, tipo, tentando apagar assim, limpar o para-brisa, meu. Aí, caraca, não via nada. Foi muito legal. Guiaba olhando assim pelo... Aí foi muito legal, porque aí essa prova eu fui terceiro na geral, unindo todas as categorias. Foi uma prova assim que marcou. Eu fiz muita festa, sabe? Eu lembro. Foi um negócio muito gostoso. Eu parei eu tava liderando a corrida, né, naquele dia. Aí o meu vidro embaçou, eu tentei entrar no box, eu passei rodando pelo box, porque, assim, gente, foi uma chuva, assim, absurda, né? Um vendaval, na verdade, um pé d'água, então o carro tava aquaparando e tal. Eu passei rodando na entrada de box, aí eu tive que dar mais uma volta, aí já tava em safety, e aí eu parei, desembacei e voltei. No que voltei, eu não lembro em que posição na geral, mas deu quinto na super. Eu tenho essa cena, você subindo dando cambalhota no pódio e tal. Nossa, foi muito legal. Tem uma coisa que eu também não esqueço desse dia, o Abate parando, encostando, ele bateu no pneu, daí ele desceu, aí limpou. Não, ele desceu, saiu correndo pro box, aí sei lá o que deu na cabeça, ele voltou. Corrida, aí ele voltou, entrou no carro, se amarrou e acabou com ele. Foi muito legal. Bom, se a gente for falar de histórias da HB20 aqui... Cada corrida tem uma história. Tem uma história. Cada resenha, cada jantar à noite que a gente sai, a gente que realmente criou assim uma relação muito grande. A gente tem os Jumas, né? Tem. Jumas Brothers, que é uma turma realmente que se uniu muito.
Até de pilotos que já não correm mais, mas a gente virou uma turma realmente muito unida. Tem piloto que, para chegar nas corridas, o cara tinha que pegar 3 cipó e 2 canoas, né? Nosso querido amigo Lula. Beijo, Luiz. E o Fabinho lá de Manaus. Estão fazendo falta, viu? Então, Estão fazendo falta. que eram concessionários, são concessionários, Né? Cliente nosso, inclusive. clientes da Autovaliar, hoje eles têm concessionária Harley Davidson e qual é o nome daquela outra lambreta? Índia? Eu acho que é Índia, não sei, é uma outra lambreta, eu não entendo muito de moto. Eu sei que é em Harley. Então, é muito legal, a gente fez uma família muito legal aí. A Copa, como toda uma família, né? E a gente ali tá num ambiente muito legal, muito legal. Com certeza. Zebrinha, só agradecer, meu irmão, por ter vindo aqui, pela amizade, por tudo, sem palavras. Eu não vou pegar na tua mão, não. Eu não vou falar dos meus patrocinadores. Você acha que eu vim até aqui e não vou falar deles? Esse é o marqueteiro da Copa Shell HB20 Hyundai. Em primeiro lugar de todos, eu quero agradecer a Autovaliar pela oportunidade de eu estar vindo aqui nesse estúdio fantástico, aqui nessa empresa aí que tá, onde você vai, vocês aí da Autovaliar, vocês sabem que vocês são amados e odiados. Porque tem muita empresa que fala assim, eu não consigo mais comprar nem mais vender porque é Autovaliar, tal, não sei o quê. A habilidade de vocês, o projeto, o trabalho de vocês estão de parabéns. Obrigado por estar aqui na Autovaliar, aqui na unidade aqui de Vinhedo de vocês. Muito obrigado. E eu tenho que agradecer demais a Hiperfreios, que é meu patrocinador desde o primeiro ano da Copa, em 2019, que inclusive é o freio que equipa os nossos carros, nossos 40 HB20s e nossos 45 HB20s da H-Racing Cup também, são equipados com os discos e tambores da Hiperfreios. A Power Clean e a Power View, que são palhetas para limpador e para-brisa, e Power Clean são os produtos químicos que a gente utiliza nos carros. Eu hoje de manhã eu até falei com o Gonz, né? Eu não sei se ainda se não é. Acho que é. Não, tem que apoiar. As Fox Elétrica, que também está comigo desde 2019, mas hoje de manhã eu fiquei sabendo que está mudando lá, que agora mudou, que outra equipe de marketing e tal. Então não sei o que pode acontecer, mas estamos juntos. A Pointer Blindados, que eu fechei esse ano com eles, a Pointer... para quem quiser conhecer mais aí, entra lá no Instagram deles, Pointer Blindados, vão saber todo o trampo que os caras fazem nos carros blindados. E a Sparco, né? Que nós, né? Todos nós nos vestimos, nos protegemos com os equipamentos da Sparco, que são fundamentais para gente poder ter toda a segurança, né? Não só a nossa indumentária, como também os equipamentos de segurança do carro também, tudo. Estou negociando com uma empresa de energético, que eu tenho certeza que quando tiver no ar esse programa aqui eu vou ter fechado com eles, que é a Bali. Mandar um beijo para a Daiane lá da Bali. Bali Energético, que realmente, esquece merchan, é maravilhoso. É maravilhoso? Puta, que delícia. Eu devia ter trazido um para você, mas... Vou tomar aqui, pô. Vou providenciar. Próxima vez que você me convidar, vou estar enchendo de Bali isso aqui. Vamos fazer. Beleza? É isso aí. Que a casa é nossa. Agradecer a Deus, né? Porque sem ele, é que nem eu digo, eu não sou nada sem o Senhor. Então, obrigado pelos filhos, meus 4 filhos, Marcelo, Renata, Fernanda, Felipe, minha mulher. Obrigado pela amizade que eu tenho com esse cara aí. Tamo junto. Obrigado, tamo junto. Sigam esse cara, @Marcelo Zebrinha. Zebra. Beijo, meu irmão. Beijo. Te amo junto também. Tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau.